A Comissão de Educação recebeu a secretária de Estado de Educação de Minas na audiência de convidados do Assembleia Fiscaliza. Durante a exposição de dados, a secretária Júlia Figueiredo Goitacá Santana destacou os números mineiros no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Em 2011, o ensino médio mineiro ocupava o 4º lugar no país. Em 2017, caiu para 10º. E apesar de ser a 4ª unidade da federação com maior conhecimento da Prova Brasil, Minas é um dos 17 estados que mais reprovam ou tem alunos que abandonam a escola. E 21% dos estudantes não concluíam com sucesso os anos em que estavam. O plano do governo para melhorar o ensino, segundo a secretária, passa pela implantação de um calendário escolar integrado para todas as 3.620 escolas estaduais. Outra medida que está em andamento é a informatização da base de dados dos 2 milhões de alunos. Isso é fundamental que aconteça, porque a gente precisa conseguir, aqui da sede, aqui da Secretaria, do órgão central, fazer um bom trabalho de diagnóstico das necessidades de cada uma das escolas para conseguir prestar apoio a essas escolas. Muitas vezes, como não se havia prazo de identificação de alunos faltosos, de lançamento das avaliações, muitas vezes não se tinha condição, de forma centralizada, de fazer um diagnóstico fino das necessidades de intervenção pedagógica. De acordo com a secretária, o maior desafio é o financeiro. Nós não falamos apenas de repasses às escolas, nós também estamos nos esforçando a conseguir sanear situações emergenciais que já vinham de muito tempo em relação à infraestrutura das unidades escolares. Ao longo desse quadrimestre que passou, nós repassamos já 1,6 milhão de reais em reparos emergenciais de unidades escolares. Houve também, recentemente, o anúncio do programa Mãos à Obra na Escola, e foi muito importante esse anúncio, porque nós conseguimos dispor de 21 milhões nessa primeira fase do programa. Foram 132 escolas contempladas. Dados da Secretaria da Fazenda demonstram que, até o momento, o governo do Estado investiu 15,83% dos recursos vinculados dos 25%. E nós ouvimos, tanto ontem, como tanto do secretário da Fazenda quanto do secretário de Planejamento, que a educação não era uma área contingenciada. Só que esse investimento de 15,83%, que demonstra a média até o momento, demonstra, diferente da fala dos secretários, um forte contingenciamento, né, que se mantém uma média dos 25%, ou menos ou mais, o início do ano com contratações eleva esse percentual, mas esse é o menor percentual, eu verifiquei numa tabela a partir das informações da Secretaria da Fazenda, desde 2006. Esse governo não falará nessa casa de execução apenas orçamentária. Esse número que a senhora trouxe, depois de ser importante conhecê-lo, acredito que seja execução orçamentária, porque nesse Estado se trabalha execução de índice constitucional a partir de empenho. É importante que se trabalhe execução a partir da disposição financeira. A secretária informou na audiência que os repasses para transporte escolar e merenda foram atualizados e estão sendo feitos regularmente. E foi questionada sobre a aquisição dos alimentos. Só em 2018, mais de 173 milhões foram repassadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar à Secretaria de Educação para aquisição de alimento escolar. Desse valor, 43 milhões foram em aquisições da agricultura familiar. Eu estou perguntando qual é a proposta desse governo, de quanto será destinado para aquisição, entendendo que, mais do que alimentação escolar, nós estamos falando de um circuito curto de economia, de uma economia invisível praticada pela agricultura familiar. Estamos falando de quilômetro zero, quanto menos o alimento andar, melhor para todos nós. Então, como é que nós vamos fomentar, organizar a produção e como é que nós vamos, então, garantir no orçamento um programa amplo para estimular essa economia invisível, que, para mim, tem várias vantagens, né? A nossa ação é tão grandiosa, todas as escolas, os diretores de escola buscando comprar, que nós vamos precisar também do esforço nosso de mobilizar esses produtores rurais. O que eu acho, e acredito que a senhora concorde comigo, é inadmissível que Minas Gerais não seja a liderança disso no Brasil. O ensino em tempo integral foi abordado por quase todos os 30 deputados que participaram da audiência. O governo do estado chegou a anunciar o fim do sistema, mas reviu a posição
depois de forte mobilização dos deputados. Quando essa Assembleia levantou a sua voz para poder dizer que a educação em período integral não poderia ser tratada conforme o governo tratou, nós tivemos um reconhecimento por parte do governo de que houve erro. E esse erro ele ainda não foi corrigido por completo. Então, nós estamos aí que alguns cortes se deram sem critérios, ainda que a Secretaria assuma que aconteceram critérios. Eu quero dizer, secretária, na minha região, que é o sul-sudoeste de Minas Gerais, nós tivemos 2 municípios com 50 quilômetros de distância. Um deles, 100% de corte da educação em período integral. Outro, nenhum corte na educação em período integral. A realidade dos 2 municípios é a mesma. Nós não podemos ficar sem a escola de tempo integral para um universo de 112 mil alunos, 118 mil alunos, que estava sendo assistido pelo governo anterior. Foi garantido. E nós tínhamos aqui uma posição que hoje 35 ou 33 mil alunos estão sendo assistidos em Minas Gerais por decisão da Secretaria, mas que estaria sendo adotado um critério socioeconômico, um critério de vulnerabilidade das escolas. Eu quero aqui fazer um protesto. No Vale do Aço, na região metropolitana do Rio Doce, várias escolas com essa realidade de vulnerabilidade, de socioeconômico, muito mais grave do que muitas escolas hoje foram contempladas com escola de tempo integral. E eu não achei resposta para mim poder explicar para pais de alunos, para diretora de escola. Se, por um lado, é importante que nós ofertemos o tempo integral, é importante que ele seja, como eu já coloquei na apresentação, um tempo integral que nós vamos colher resultados positivos. Ele esteve aí ao longo de muito tempo e aumentaram os indicadores nossos de abandono e reprovação. O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência quis saber o que está sendo feito para garantir o direito à educação para esses alunos e a proposta pedagógica para o ensino especial. A senhora sabe que, regionalmente, nas cidades, existem as escolas que são chamadas de escolas inclusivas. Elas recebem os alunos oriundos das escolas especiais, das APAES, que fazem a travessia para a escola normal, e essas escolas teriam que ter, além de equipe multidisciplinar, as condições adequadas, no mínimo, de acessibilidade. Existem escolas do Estado que o aluno com deficiência, o cadeirante é carregado. A cadeira ela é carregada para dentro da escola, não tem o mínimo de acessibilidade, dentre outras questões. Nós temos recebido na nossa comissão, secretária, mães desesperadas de alunos autistas que não estão tendo o professor de apoio. Nós tivemos uma mãe que chorava esses dias aqui na comissão porque o filho ele não foi recebido na escola porque simplesmente a escola disse nós não temos condições de recebê-lo, então ele tem que ir para casa. O menino estava aqui também em prantos, querendo ter a condição mínima de estudar. No Brasil, há em números redondos 50 milhões de brasileiros com qualquer tipo de deficiência. 25% da população do Brasil. É um número muito forte e eu tenho dito que nós não podemos deixar de enxergar esse número. A sociedade civil, as políticas públicas têm que ter um olhar atento para esses brasileiros, que não pedem favor nenhum e cobram direitos que são deles. Não adianta nós trabalharmos pela melhoria das condições nessas unidades se nós não conhecemos bem qual é a deficiência desse aluno que lá está, né? E isso, infelizmente, não é apenas um desafio de Minas Gerais. Infelizmente, os cadastros dos alunos no Brasil inteiro, o senhor conhece muito bem isso, ainda não estão bem, não há uma especificação boa de que tipo de deficiência aquele aluno tem. Há ainda esse tratamento da deficiência como uma doença e não como uma deficiência, né? Então, é importante que se diga que, para além da situação de melhoria do cadastro, de conhecer melhor esse aluno a partir da sua deficiência, nós também consigamos, e aí eu já falo um pouquinho da proposta pedagógica, deputado, nós consigamos trabalhar para ligar o tipo de deficiência e o grau dessa deficiência a quais são os instrumentos, as ferramentas, né, que tipo de trabalho ele pode ser atendido. Senão ele vira
um aluno especial e que dentro da unidade escolar, com o profundo desafio que tem cada um dos professores para fazer o trabalho de aprendizagem dele, ele não é bem atendido. Em mais de 5 horas de audiência, os deputados questionaram sobre as atuações do governo no ensino superior, na pesquisa científica, na educação de jovens e adultos, na formação profissionalizante, nos presídios, além de outros assuntos, como o projeto Escola Sem Partido. Como autor do Escola Sem Partido, secretário, eu quero falar aqui de um compromisso que existe do governador Romeu Zema. Esse compromisso foi assinado no ano passado, durante a campanha. Qual é a postura da senhora como secretária de Estado? Acompanha o posicionamento e o compromisso do governador ou a senhora é contrária à posição do governador que a nomeou? Em terceiro lugar aqui, sobre a ideologia de gênero. Também fui o responsável, secretária, pela retirada total da ideologia de gênero do Plano Estadual de Educação. Isso aí foi uma das grandes conquistas do nosso mandato. Mas nós temos visto, pelas escolas de Minas, os adeptos à religião do gênero instituírem aí as suas formas de opressão dos alunos. Nós temos visto aí os religiosos dessa ideologia pregando aos 4 cantos do Estado as suas posições favoráveis aos ensinamentos de Judith Butler. Qual é a posição da Secretaria de Estado a respeito disso? Há uma polarização grande em relação a essas situações, né? Como representante do povo, eu acho fundamental e o parabenizo pela autoria do projeto. Esse projeto precisa ser discutido nessa casa, né? Se entende que há um lado que entende que isso é importante e se entende um lado, nós ouvimos aqui, que há rejeição a isso, né? Eu, como executiva, executo o que essa casa define como lei, como norma. Então, entendo e imagino que o senhor tem uma expectativa igual a mim de como isso está sendo tramitado aqui na casa, né? E todo respeito. O governador assinou isso, esse compromisso. O projeto de lei de autoria do senhor segue aqui na comissão. Eu acho que vai ser fundamental nós acompanharmos isso.